Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, a cura de um paralítico. Versículo 1. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Versículo 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico por 4. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo, versículo 7, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Vocação de Levi, versículo 13 até o versículo 17. Versículo 13. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantando-se, o seguiu. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Versículo 16. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Consulta dos discípulos de João sobre o jejum. Versículo 18 até o versículo 22. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Versículo 19. Jesus disse-lhes, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Versículo 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte,
o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. As espigas de trigo e o sábado. Versículo 23 até o versículo 28. Versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Versículo 24. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Versículo 25. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Versículo 26. Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Versículo 27. E disse-lhes: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Terminamos aqui o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece